Queridos, eu tenho alguns minutos para fazer algo que eu fiz esse curso em 10 horas, eu tenho 40 minutos para ministrar. E eu fiz um resumo para nós ministrarmos hoje, para termos um momento de oração, de ministração com vocês. Outra coisa, eu vou ministrar de forma diferente. Geralmente eu gosto de pregar, que eu nem olho para o esboço, eu vou andando naquilo que o Espírito Santo vai falando. Mas hoje eu vou ensinar, porque eu quero trazer um pouquinho de luz. A gente não tem muita luz, mas aquilo que nós temos, isso nós damos. Então eu quero trazer um pouquinho de esclarecimento, e eu quero responder algumas perguntas em relação ao profético. Então, vamos aí para nosso momento. Eu queria fazer uma oração primeiro, rapidamente. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa mover aqui de uma forma sobrenatural. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo. Levanta-nos para a nossa identidade. Desperta-nos para aquilo que fomos chamados para ser. Espírito Santo já começa a visitar e nós vamos ter um tempo de impartição no final. Espírito Santo, mas desde a mensagem que haja um derramar de sensibilidade, de ativação profética, no nome poderoso de Jesus, amém, glória a Deus. Amados, nós não vamos falar muito dos versículos, mas eu vou apenas alguns citá-los. Mas, em primeiro lugar, a primeira resposta, para quem é o profético? Para quem é o profético? O profético é para todos, ativação profética é para todos. Quando nós lemos lá o derramado Espírito em Joel, fala que derramou o Espírito sobre toda a carne, para que filhos e filhas profetizem, que servos e servas profetizem. Quem é filho? Quem é filha? Filhos e filhas profetizarão. Servos e servas profetizarão. E eu faço uma conexão ainda mais, que essa identidade ela é ativada quando o filho é servo e quando a filha é serva. Porque Deus ele vai despertar você para a tua identidade verdadeira, para essa identidade profética, quando você tiver um coração de servir. Por isso nós estamos aqui no Siloé, numa reunião de líderes e obreiros, para ativar os obreiros para servirem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar hoje sobre palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento, ela faz parte dos dons do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12, e faz parte dos dons de revelação do Espírito Santo. Palavra de conhecimento já fala, o termo já diz, é uma fração, é um fragmento. Palavra é um fragmento de uma frase, de um texto, é uma fração daquilo do conhecimento de Deus revelado pelo Espírito Santo. É uma informação sobrenatural que de maneira nenhuma você saberia naturalmente. Amém? Então, palavra de conhecimento é quando você sabe de algo que você não sabia, quando você recebe essa revelação da parte de Deus. Todos nós fomos chamados para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Qual é o propósito da palavra de conhecimento? Qual é o propósito dos dons? Edificação da igreja. Amém. Glória a Deus. Mas qual é outro propósito da palavra de conhecimento em si? Revelar o coração e a mente de Jesus. Quem quer conhecer o coração e a mente de Jesus? Outro propósito é Deus sendo resposta às perguntas, às necessidades e aos corações dos homens. Quando Deus ele traz uma revelação, Ele está sendo uma resposta a uma necessidade, uma resposta a uma pergunta, uma resposta a um coração. Então nós vemos que o propósito é Deus ser uma resposta viva no nosso meio, de um toque real, de um Deus que tem boca e fala, e que tem prazer no relacionamento. Uma palavra de conhecimento, ela tem o propósito de Deus, sabendo todas as coisas, e sabendo o que as pessoas precisam, Ele usa pessoas para saber.
Ele sabe de tudo que a gente precisa, amém? E Ele usa pessoas para saber o que Ele sabe. Por quê? Porque Deus não faz nada da terra independente dos homens. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz com a participação dos homens. A palavra fala, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar aos seus servos e aos profetas. Ele não faz coisa alguma sem primeiro falar, comunicar. E é por isso que nós entendemos que o propósito é Deus realizando coisas na terra e falando primeiro através do seu povo. Qual é o outro propósito? O propósito é liberar o amor e o poder de Deus para pessoas e atrair o maior número possível de vidas para uma intimidade com Ele. Eu não sei vocês, mas quando eu recebo uma palavra profética que faz sentido na minha vida, eu sou atraído a Ele. Não é à toa que as lágrimas descem. Não é à toa que o coração queima. Quando eu recebo uma palavra que só Deus sabia, uma oração que só Deus sabia, aquilo é fantástico, fantástico. Eu tenho passado luta e direto alguém manda uma oração no WhatsApp. O WhatsApp, né, é maravilhoso. Esses meios de comunicação nossos digitais são maravilhosos. E alguém traz uma palavra, traz um sonho, traz uma oração, e é específico uma resposta que você está buscando. Você fala assim, Deus, eu estou no deserto, mas não estou sozinho. Deus, eu estou nessa prova, mas o Senhor está passando comigo. É tremendo o propósito de uma palavra de conhecimento. O que não é o propósito de uma palavra de conhecimento? Não é para você ficar impressionado com Deus, e nem para você impressionar os outros. Palavra de conhecimento, revelação, não é para você falar assim, uau, eu impressionei agora, eu sou alguém, uma boca de Deus, ninguém toca em mim, que agora eu sou profeta. Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte, quando fala que todos os filhos e filhas profetizarão, todos nós somos pessoas proféticas. Alguns de nós terão ou têm um ministério profético, que é o serviço. Quando você flui constantemente num dom profético, você tem o serviço profético. E o ofício profético é para muito poucos, que vão ser profetas de ofício, reconhecidos pela igreja. Pessoas que mudam o ambiente, pessoas que têm, sinais e prodígios, pessoas que demoram para amadurecer, para chegar nesse lugar. Então, ofício de profeta, o profeta é para pouquíssimos. Ministério profético é para alguns. Pessoas proféticas é para todos. Todos nós somos pessoas proféticas. Amém, gente? Então, é para Deus o propósito, simplesmente nos conectar com realidades naturais do reino de Deus. E você, quando tem uma revelação, você é conectado com realidades que são naturais no reino de Deus. É o sobrenatural naturalmente vivido pelo povo de Deus. O sobrenatural naturalmente vivido pelo povo de Deus. Queridos, eu quero falar quem nós somos. Nós somos um ser espiritual. Quando o Senhor soprou em Adão, Adão recebeu vida espiritual para se relacionar com Deus. Mas quando Adão pecou, ele morreu. A palavra fala que Jesus nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecado. O pecado trouxe morte. Morte do que a princípio? Morte desse relacionamento e dessa vida espiritual. Tanto que a palavra fala que nós temos que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Por isso que fomos mortos espiritualmente e depois fomos regenerados. Por que regenerados? Porque o projeto original é que nós somos gerados espiritualmente. E agora nós somos regenerados, gerados de novo espiritualmente. Então, quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual,
nós entendemos que nós somos um ser espiritual que ressuscitou da morte espiritual, como fala em Colossenses, para pensar nas coisas do alto, para buscar as coisas do alto, onde Cristo está, à destra de Deus. Eu quero falar para você, você nasceu de novo, para viver as coisas dos céus. A chave para você ter uma mudança de comportamento, toda mudança de comportamento tem que ter algumas chaves. E a chave é que você não nasceu de novo para ir para o céu. Você nasceu de novo para trazer o céu para a terra. Você precisa entender, eu não nasci de novo para ir para o céu, ou para estar na igreja. Eu nasci de novo para trazer o reino de Deus para a terra, os céus para a terra. Amém? Quando alguma chave entra em nós, nós mudamos a maneira de pensar. Eu antes acreditava que nós tínhamos que orar pelos enfermos, a chave mudou. Eu entendi que nós somos chamados para curar os enfermos. E quando mudou essa chave, tudo em mim começou a trabalhar em cima disso. Senhor, nasci para curar os enfermos, não para orar por enfermos. Eu queria orar com os enfermos, consolar os enfermos. Hoje eu acredito que eu fui chamado para curar os enfermos. São chaves que mudam. E você não nasceu de novo para ser um crente esquenta-banco. Você nasceu de novo para trazer o céu para a terra. Amém? Glória a Deus. Então, dentro desse projeto original, queridos, nós somos um ser espiritual para vivermos as realidades sobrenaturais através da dependência do próprio Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, João 4:24, fala que Deus Pai é Espírito, é um ser espiritual. 1 Coríntios 15:45 fala que Jesus é Espírito que dá vida. Então Jesus é Espírito que dá vida. E em todos os textos fala que o Espírito Santo é o Espírito, é um ser espiritual, é o Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. É o Espírito, uma pessoa espiritual. E a palavra do Senhor, João 3:8, fala que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é a minha identidade, a tua identidade, a nossa essência é de nós sermos guiados pelo vento. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E fala que nós não temos controle daquilo que Ele vai fazer, mas nós ouvimos a voz dEle. Oh glória! Nós ouvimos a voz dEle. Nós temos o direito de ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir mais a voz de Deus aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, tem todos os textos, 7 vezes lá, Apocalipse, a carta às igrejas. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. A igreja foi feita para ouvir o Espírito Santo. Não só ouvir o Espírito Santo através da pregação, mas ouvir o Espírito Santo numa individualidade, no relacionamento, na oração. Tem um texto da Bíblia que eu sou apaixonado, quando Jesus fala lá em João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo. Mas Ele dirá tudo quanto tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora preste atenção, Jesus falou assim, ó, Ele vai falar o que tem ouvido. Aonde que o Espírito Santo tem ouvido? Lá na comunidade da Trindade, está o Pai no trono, o Filho à direita do Pai, o Espírito Santo na frente, diante do trono. E fala que diante do trono, Apocalipse 4:5, saem constantemente relâmpagos, vozes e trovões. Há uma conversa contínua nesse círculo da Trindade. O Pai falando com o Filho falando com o Pai, o Filho falando com o Espírito. Há uma conversa contínua. Tudo aquilo que é falado, a palavra de Deus,
sustenta todo o universo, aquilo que é falado, traz identidade para todas as coisas, traz propósito para todas as coisas. Do trono sai, a palavra grega é um sai continuamente vozes do trono. O que são vozes? Vozes, puxei lá no grego, vozes, é comunicação, é fala, é linguagem, é informação, é decreto, é revelação. É Deus falando continuamente do trono. Há uma frequência do trono onde Deus fala o tempo todo. E Deus fala, quem tem ouvidos vai ouvir. Oh, glória a Deus! Quem tem ouvidos vai ouvir, porque todos os filhos serão profetas, todas as filhas profetizarão. Meu Deus, será que você pode entender que isso é para você? Será que você pode entender que você nasceu para ouvir? Será que você pode entender que Deus quer falar muito mais do que está falando? Será que você pode entender que o problema não está em Deus, está em você? Será que você pode entender que isso não é para alguns, mas é para todos? Será que você pode entender que o Deus da intimidade, Ele quer ouvir, mas quer falar? Meu Jesus, nós precisamos entrar nesse lugar onde a chave muda. Amém, queridos? Eu não sei se eu vou conseguir acabar. Onde que nós recebemos a palavra de conhecimento? Onde que nós recebemos a palavra de conhecimento? Tem dois lugares. Primeiro tem um lugar espiritual. Onde nós recebemos? Falei que eu vou responder perguntas. Onde? A gente recebe no nosso espírito. O Espírito Santo, Ele fala no nosso espírito. Romanos 8:16 fala que o Espírito Santo fala no nosso espírito. Eu não tenho tempo para ensinar agora, mas como que é o nosso espírito? Nosso espírito é o formato do nosso corpo. Jesus, quando viram ele em Lucas 24, falaram, é um espírito. Ele falou assim, não sou um espírito, porque eu tenho carne e osso. Me dá algo de comer, põe a mão aqui em mim. Ele provou que não era um espírito, mas ele não negou a existência do espírito no formato do corpo. Quando ele conta o texto, que não foi uma parábola, do rico e do Lázaro, porque toda a parábola era um certo homem, um certo colecionador de pérolas, um certo semeador, ele não cita nomes. A única história, que é uma história com H, que ele cita nomes, é do rico e do Lázaro. E fala que quando morreu, eles estavam em espírito. Tiago 2:26 fala sobre isso. Que assim como o corpo sem o espírito está morto. Tiago 2:26. Então, quando o espírito sai do corpo, é o momento da morte. E ali fala que 2 homens morreram. Um rico e o outro chamado Lázaro. Um foi para o colo de Deus, porque eles não chamavam Deus para não tomar o nome do Senhor em vão. Então chamava filhos de Abraão, pai Abraão. Foi para o colo do pai, onde tinha ribeiros, águas cristalinas. E o rico foi para o lugar de tormento e ele via Lázaro e falou assim, pai Abraão, pede para Lázaro. Primeiro fala que ele levantou a cabeça, ergueu os olhos, quer dizer, tem cabeça, o espírito, tem olhos. E ele viu o outro, reconheceu o outro, e falou assim, pai Abraão, pede para Lázaro pegar uma gota de água com o dedo. Quer dizer, ele viu o dedo, ele viu o corpo de Lázaro, ele viu a água, e pingar na minha boca, trazer aqui um pouco de água na minha boca, tem boca, que eu estou atormentado nessas chamas. Então nós vemos que tem cabeça, tem olho, tem boca, tem dedo, eu já vi experiências de anjos, onde eu vi só o contorno luminoso de um corpo. Só o contorno luminoso. Então eu vi com o olho aberto, com o olho fechado, eu vi. E quando eu entendi o que aquele anjo estava fazendo no meu quarto, ele desapareceu. Então, o ser espiritual, ele tem uma forma espiritual sem matéria. E nós temos um ser espiritual que foi ativado no Pentecoste, no derramado Espírito. No derramado Espírito Santo foi ativado os 5 sentidos. Quero falar rapidamente. Os 5 sentidos nossos foram ativados. Presta atenção, queridos. Para que nós temos os 5 sentidos? Audição, visão, tato, paladar, olfato. Para recebermos informações do mundo externo e trazer para a nossa alma. Não é isso?
Se você perde algum sentido, você perde de receber aquelas informações. O cego, ele perde informações, o surdo perde informações, o que não tem sensibilidade perde informações, porque nós recebemos informações através dos 5 sentidos, que nos conecta com o mundo natural. A palavra fala que no dia de Pentecostes, olha o que aconteceu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento. Só eles que ouviram, gente. O povo que estava lá fora, ou estava lá dentro, não sei, não ouviu nada. Só eles que ouviram. O ouvido espiritual foi aberto. E a casa se encheu daquele vento. Onde nós percebemos que o vento enche? No nariz, no olfato. Você percebe que o local está cheio de vento, começa a... Você percebe com o teu nariz. E fala que todos começaram a ver, visão foi aberta, línguas como que de fogo. Começaram a ver. Então, olfato, visão, audição. E línguas que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Pousou, tato, sensações, pousou. E todos começaram a falar. Boca, fala, paladar. Nós vemos que Deus não fez essa experiência, não permitiu essa experiência ser um propósito. Ele estava mostrando que no modus operandi do derramado Pentecoste, todos os sentidos espirituais são abertos. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem sentidos espirituais abertos, ativados, prontos, que precisam ser treinados para serem dirigidos espiritualmente, para se mover no mundo sobrenatural, para realizar coisas sobrenaturais, para entender o coração de Deus, para ser uma instrumentalidade do poder de Deus. Nós temos que entender que eu tenho um ser espiritual vivo, eu tenho que buscar as coisas desse ser espiritual, que é lá do alto, e eu tenho que entender que eu preciso ativar esse ser espiritual, sendo e vivendo cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos orar para você ser cheio do Espírito Santo de Deus e começar a ouvir, sentir, ver todas as coisas aí em nome de Jesus. Então, Deus, Ele fala conosco no nosso espírito. E isso é o nosso homem espiritual. Acredito que deve ser um pouquinho mais magro do que essa saliência aqui, meu contorno espiritual. Porque nós temos uma saliência que não deve ter no homem espiritual. Você não sabe não, hein, pastor Beto? Será que tem uma saliência? O pastor Beto não sabe. Mas eu não vi, pastor Beto, o meu contorno espiritual ainda. Mas assim, o que acontece? Deus, Ele fala no meu homem espiritual e isso reverbera em todo o meu ser. Porque nós somos um ser espiritual, temos uma alma e nos movemos na terra num corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus vos santifique tudo. O vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Começando com o espírito, porque o espírito é aquilo que nós somos. A palavra fala assim, para você entender isso. 1 Coríntios 14:4. Quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Quem que é esse eu mesmo? Daí 1 Coríntios ainda vai explicar quem que é esse eu mesmo. 1 Coríntios 14 fala, se eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem, ora de fato. Então esse eu é o meu espírito, não é o Espírito Santo. Esse eu que é edificado, que é construído, que é fortalecido, quando eu oro em línguas, é o meu espírito. Então, quem que você é? Você é um ser espiritual. O teu eu verdadeiro é um ser espiritual. A tua natureza verdadeira é uma natureza espiritual. A tua identidade verdadeira é uma identidade espiritual. Tem gente que vai ver isso só quando morrer, que ele era um ser espiritual. Está na igreja, mas vai ver isso só quando morrer. Por quê? Porque não entende
que você já é um ser espiritual para se mover nas coisas sobrenaturais. Amém, gente? E onde nós podemos receber uma palavra de conhecimento agora no lugar físico? Então, no lugar espiritual, no meu espírito, no lugar físico. Onde que eu posso receber uma palavra? Uma palavra de conhecimento, uma revelação. Uma reunião de oração, no culto, na fila do banco, dentro do carro, lavando louça, tomando banho, adorando, qualquer lugar. Onde eu posso receber uma palavra de conhecimento? Em todo lugar, em qualquer lugar, nós podemos receber uma palavra de conhecimento. Outra pergunta: as palavras de conhecimento que você recebe, elas têm uma porcentagem. Quando é para alguém fora de você, porque às vezes Deus fala com você, mas quando é alguém fora de você, tem uma porcentagem. 80% das palavras de conhecimento, das revelações que você recebe, é para alguém que está próximo. É para alguém que está próximo de você, 80%. Você teve uma revelação, vou falar como receber uma revelação, mas 80% de uma revelação é para alguém que está próximo. 10% é para alguém próximo de alguém que está próximo. Às vezes a gente ora com uma pessoa e fala assim, ó, está acontecendo isso com você? Não, mas está acontecendo isso com meu esposo. Está acontecendo isso com você? Não, mas está acontecendo isso com a minha filha. Porque é alguém próximo de alguém que está próximo. É uma porcentagem menor. E às vezes tem o outro 10% da palavra de conhecimento que você recebe, que é para alguém que você vai encontrar, que não está nem ali, mas que você vai encontrar um dia depois, uma outra tarde, um outro momento, você vai encontrar aquela pessoa e vai entender que aquela palavra era para aquela pessoa. Amém, gente? Então, para quem é as palavras de conhecimento? 80% para quem está presente, 10% pessoas próximas das pessoas presentes, 10% para as pessoas que você ainda vai encontrar. Como receber palavras de conhecimento? Os 5 sentidos têm que ser ativados e treinados para receber palavras de conhecimento. Os 5 sentidos. E eu quero falar sobre os 5 sentidos que devem ser ativados. Depois eu quero falar como ativar e quero dar uma bronca em vocês. Quem quer receber uma bronca aí? Isso, 10, 8, 9, 11, 12. Umas 15 pessoas. Beleza. Mas vou dar bronca em todo mundo do mesmo jeito. Os 5 sentidos, eu quero falar sobre os 5 sentidos e vou explicar audição, visão, tato, paladar, sensações. Eu vou falar dos 5 sentidos, do grau de intensidade maior até menor, de como você pode ter uma experiência com uma revelação, com uma palavra de conhecimento. Primeiro, vamos começar da audição. Audição. Do mais forte, intensidade mais forte até a intensidade menor. A intensidade mais forte que você pode receber uma voz é ouvir ela como você ouve uma voz humana, de fora para dentro. Essa foi a única experiência de todos aqui que eu vou falar para vocês que eu não tive. Ainda não vi Deus bradar comigo e falar, Kleber, meu Deus do céu, acho que as pernas vão bambear. Mas essa ainda eu não ouvi. A segunda, mas eu sei que pessoas já ouviram a voz de Deus de fora para dentro. De um grau menor, ouvindo o ouvido espiritual. É quando você ainda é uma voz de dentro para fora agora, mas é no ouvido. Eu já tive experiência de amortecer o meu lado esquerdo algumas vezes, e eu ouvi literalmente no meu ouvido, Cada um tem a sua experiência. Mas quando Deus começava a amortecer só o lado esquerdo, assim, do nariz, a boca, e tomava o ouvido, eu já até dava aquela esticada no pescoço, assim, fala Jesus. E foram algumas pouquíssimas experiências assim, de ouvir no ouvido. Terceira forma de ouvir, é ouvir no coração. A palavra fala, lá em Hebreus 3:7, tem muitos textos, mas fala, assim diz o Espírito Santo, hoje quando ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando fala que nós somos cartas vivas, lá em 2 Coríntios 3:3 fala assim, vocês são cartas vivas, escritas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração.
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então o Senhor, Ele escreve, Ele traz mensagens, tanto trazendo valores, como falando, porque uma carta é feita para ser escrita. É mensagens, é informações, que Deus fala na tábua de carne do coração, pelo Espírito do Deus vivo. O que é Deus falar no coração, querido? Quando você, literalmente, escuta Deus falar aqui dentro. Escuta uma frase, escuta uma mensagem. E aquilo queima, explode, testifica, te paralisa, muda o teu interior, te pega por dentro, quando Deus fala aqui dentro. Eu não sei por que o Senhor fala coração, porque quando fala do seu interior fluirão rios de águas vivas, fala do interior ali, a palavra grega é entranhas sempre na Bíblia, está falando do lugar mais profundo das emoções, e fala das entranhas também passando pelo diafragma, não sei eu, porque o Espírito Santo, ele é o pneuma, é o vento, pode ser o interior no sentido do diafragma, mas ele fala aqui, no centro, aqui no coração. É uma voz que você não ouve de fora para dentro, você ouve de dentro. E você sabe que é o Espírito Santo falando com você, que é o próprio Deus falando com você. A voz mais silenciosa, vamos colocar assim, a última aqui na grau de intensidade. A gente chama, né, os profetas chamam de sussurro interior. Um sussurro interior. É uma impressão profética, é quase imperceptível, literalmente é uma impressão no espírito. De repente parece a impressão de algo, que simplesmente você sabe daquilo, sem saber como sabe. Você sabe e não sabe como sabe. Sabe aquele negócio, você tem aquela certeza aqui dentro, é uma impressão, é algo que te marca, que te grava, e você sabe que Deus está falando, e não sabe nem explicar como, mas você sabe. Você sente no seu interior uma palavra, uma incomodação de algo que Deus está querendo fazer, ou está fazendo. É uma impressão interior, por isso que chama de impressão, porque é algo que grava. E os profetas chamam de sussurro, porque é a voz mais baixinha delas todas. É o sussurro interior. Amém? Visão espiritual. Então falamos da audição, agora vamos para a visão. Visão espiritual mais intensa é que nem Balaão. Assim diz o homem que tem visão de olhos abertos. Oh Jesus, ao vivo e a cores. Esse aqui eu tive umas 7 experiências ao vivo e a cores. Tive uma vez que foram muitas delas, a noite inteira. Eu vi uma fumaça que passava no meu olho, e essa fumaça foi aumentando, e ela cruzava no meio, daí ela começou a ficar mais intensa, e quando ela começou a ficar mais intensa, aí vinha visões ao vivo e a cores. Estava com o olho aberto, estava vendo. Aí eu fiquei em oração, em lágrimas, e ficou a noite inteira, eu não dormi vendo esse negócio maluco. Então eu já tive algumas visões abertas, de você ver com o olho aberto, olho fechado. É muito raro, é muito raro. São pouquíssimas e são muito raras. Tem, de um grau de intensidade menor, uma visão que vem rapidamente, você vê até, mas é algo muito rápido, muito marcante, que vem e passa, você vê aquilo. É uma visão mais fraca. E tem aquela que é mais frequente, que é a visão no espírito. E eu quero falar bastante sobre isso hoje. Visão no espírito são imagens mentais que vêm rapidamente, como um pensamento teu, mas não é teu. É inspirado por Deus. Agora ficou confuso, hein? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar em 2 Coríntios 3, que eu falei de cartas vivas, ele fala sobre o ministério do Espírito. E quando ele fala em 2 Coríntios 3, 5, ele fala assim: não que sejamos capazes de por nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como se viesse de nós. Mas a nossa suficiência para pensar vem de Deus. Daí ele começa a falar, porque a letra mata, o Espírito é que dá vida. Daí ele começa a falar sobre o serviço do Espírito Santo. Mas ele introduz o serviço do Espírito Santo com um negócio maluco, falando, eu tenho pensamento que não vem de mim, vem dele.
Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa, mas essa capacidade de pensar, essa suficiência vem de Deus. Acho que o apóstolo Paulo estava tentando explicar o que a gente vive hoje. Visão no Espírito. São imagens que vêm e que ficam gravadas. Imagens, pensamentos que ficam gravados. E eu quero classificar algumas maneiras de você ter uma visão no Espírito. São fantásticas, queridos, fantásticas, fantásticas. Primeira classificação de uma visão no Espírito. Experimentando a visão do Espírito. Essa aqui é aquela que eu sou mais apaixonado. Você vê como um filme 3D. Você vê as coisas acontecendo. Você vê objetos, vê data, você vê pessoas, você vê lugares. Tem riquezas de detalhes. Por isso que eu falo, experimentando a visão do Espírito, no Espírito. Porque é um pensamento, mas você começa a ver aquilo. Quantas vezes eu já descrevi, e não foi centenas de vezes, pessoas, nomes. Eu já entreguei algumas coisas que eu acho que não deveria ter entregado. Uma vez eu estava orando com um casal, e esse casal estava passando muita luta. A esposa fez 3 cirurgias de uma vez, quase morreu. Daí eu estava orando, eu falei assim, estou vendo 2 pessoas aqui fazendo um trabalho assim, assim, assado. Uma mulher tem o cabelo encaracolado assim, ela tem um rosto assim, tá mais ou menos essa idade. A outra é assim, assim, assado, se veste desse jeito. Foram em tal lugar, fizeram isso. Daí, enquanto eu estava falando, um olhou para o outro. Um olhou para o outro. Daí o homem, o esposo, falou assim ao marido: pastor, você está descrevendo a minha mãe e a mãe de santo que ela vai. Eu falei, Jesus de misericórdia. Agora essa nora, vou ter que entrar em jejum, oração por essa nora. Falou, você deu detalhes. Essa aí é minha mãe que você não sabe. E essa aí é a mãe de santo que você não sabe, que ela frequenta. Então já teve muitas riquezas. Então, experimentando a visão é quando você vê aquele filme acontecendo, aquele cenário todo, com riqueza de detalhes. É tremendo, tremendo, porque isso não só faz sentido, mas isso entra na história do outro. Você experimenta o que o outro viveu, e quando você compartilha a história com riqueza de detalhes, não tem nem jeito da pessoa falar assim, olha, eu vou ver se faz sentido. Não, aquilo é a história da pessoa, ou é o que aconteceu com a pessoa, experimentando a visão. Outro ponto da visão no Espírito, são visões no Espírito simplificadas. São coisas pequenas, são imagens rápidas ou duradouras que grudam na sua mente por uma pessoa, uma situação, um objeto. Então gruda, está ali, olha para a pessoa, você está vendo, né, um vaso. Aí você está olhando um vaso, e um vaso, e o vaso, e o vaso. Aí chega assim, irmã, o que tem? Eu estou vendo um vaso assim, assim, assado. O que tem a ver o vaso, irmã? Daí a irmã vai falar se faz sentido alguma coisa. Mas são imagens que ficam gravadas, são visões simplificadas, porque elas são rápidas ou duradouras, às vezes permanece, às vezes passa muito rápido, mas elas gravam, ficam gravadas essas visões. Tem outra maneira de visões no Espírito, é lendo as visões no Espírito. Você olha para alguém e de repente você vê algo escrito, ou na frente dela, ou atrás dela, ou na testa da pessoa. Você vê algo escrito. Você lê. Você olha para alguém, está escrito assim, adultério. Fala, Jesus, tem misericórdia. Aí você tira o olho, olha de novo, adultério. Fala, Jesus, você começa a repreender, espírito de julgamento, sai da minha cabeça. Mas Deus escreve algo. Deus escreve e fica escrito. Às vezes você pode ver até na parede, pode ver num tapete. Deus escreve. É algo como uma manchete de jornal ou um cartaz. Aquilo te prende, salta do teu interior e permanece te incomodando até você fazer alguma coisa. Ou orar, ou abordar, até você fazer alguma coisa, aquele negócio fica te incomodando. Lendo. Então você pode experimentar uma visão no Espírito, você pode ter uma visão no Espírito simplificada, e você pode ler uma visão no Espírito. Fiz entendido, gente?
E tem a visão do Espírito também, que é visão noturna, que são sonhos proféticos. A gente gastou 2 horas só para falar sobre sonhos proféticos, né, Gi? Não dá nem para tentar explicar aqui. Mas sonhos proféticos que todo mundo já teve em alguma parte da vida, são sonhos vívidos, que muitas vezes são bem claros, e eles são totalmente proféticos. Tem sonhos proféticos que são vívidos, mas são parcialmente proféticos. Sabe, tem pessoas que sonham, mas é só um pedaço do sonho que Deus está falando com ela. Sonhos proféticos também, eles são cheios de, como as mensagens de Jesus, cheios de parábolas. Então, muitas vezes nos sonhos, as pessoas, elas têm, que você viu, têm funções parecidas. São muitas simbologias que precisam ser decifradas em sonhos proféticos. Nem sempre é literal. Geralmente eles são simbólicos. E o sonho profético, você sabe, porque ele é diferente do sonho normal. Amém, gente? Então, isso é sobre visão. Agora nós vamos para tato, sensações. Terceiro sentido, tato, sensações. Quem é contra sensações, nunca leu história de avivamento. Se você ler uma história de avivamento, você vai ver que o povo caía, tremia, levava choque, chorava, estribuchava, dava risada, parecia louco, estava bêbado. Quem já leu história de avivamento sabe que essas coisas são normais no avivamento. Quem é contra as sensações é contra o avivamento. Mas assim, o que eu quero falar? Primeiro, eu quero falar sobre revelações por identificações ou sensações empáticas. Sensações empáticas, eu ouvi isso só uma vez num livro. Mas revelações por identificação, eu já patenteei, não patenteei ainda, mas eu já falava sobre isso. Esse é o nome foi que eu que dei. Isso já, há mais de 20 e poucos anos eu dei esse nome. Revelações por identificação. Por quê? Porque eu ia orar com alguém e eu começava a sentir o que o homem estava sentindo, ou o que a mulher estava sentindo. Sempre foi assim. Revelações por identificação. Você recebe em você, no seu corpo, na sua pele, nas suas emoções, na sua vontade, aquilo que alguém, ou o próprio Deus, ou o coletivo está passando. Vou repetir de novo. Revelação por identificação é quando você recebe no seu corpo, na sua pele, nas suas emoções ou vontade, aquilo que alguém, o próprio Deus ou o coletivo está passando. De novo, repetindo. Quando reverbera, quando ecoa do nosso espírito, ele vai para todo o nosso ser. E ele toca o quê? Nossas emoções, nossa vontade, nossos sentimentos e o nosso corpo. É uma mensagem do Espírito Santo no meu espírito, mas ele ecoa, ele reverbera. Então, quando você chega numa casa, sentiu um peso no ombro, não é teu, é da casa. Vem para uma igreja, sentiu algo, é de alguém da igreja, para você orar. Somos sacerdotes. Já falei inúmeras vezes dessas coisas, mas eu quero só relembrar do pastor Mike. Pastor Mike, eu fui buscar ele lá no hotel. E quando eu fui buscar ele no hotel, ele chegou para a esposa e falou assim, para numa farmácia que eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Tomou remédio e não passou a dor. E eu só de zóio, para ver o que ia acontecer, o que o cara ia fazer, profetão, a gente é, pequenininho, um cara grandão. Ele pegou o microfone e falou assim, Deus, nessa noite, ela traduzindo, vai curar pessoas de enxaqueca e de câncer na cabeça. Quem lembra disso? Ele estava com a cabeça explodindo. E ele sabia que era uma revelação. E Deus curou mesmo. E Deus curou pessoas de enxaqueca, de tumor na cabeça, de câncer na cabeça. Por quê? Porque revelação por identificação, você recebe aquilo que o outro está passando. Eu, na hora do louvor, eu fico só catalogando no celular. Parece que eu estou no WhatsApp, mas eu estou assim, anotando. Que eu fico perguntando, Espírito Santo, o que o senhor quer fazer agora? Daí ele, me vem uma pontada no joelho. E daí o Randy Clark me ensinou a descrever como vem ainda. Descreva os sentimentos como vem, descreva a dor como vem. Eu fico descrevendo. É uma dor no joelho, lado direito, que desce para o nervo, que pega o calcanhar. Eu escrevo lá.
Daí, quando eu acabo de escrever, passa essa dor. Daí vem, hoje nós estamos aqui, e eu estava com dor, eu entrei aqui dentro, me deu dor no rim. Daí o Márcio veio e falou, Deus me mostra alguém com problema no rim, o rim esquerdo, Márcio, foi isso? Cadê o Márcio? Márcio. Rim esquerdo, Márcio, rim esquerdo. Deus quer curar alguém do rim esquerdo. Falei, cara, estou sentindo também. Estava sentindo um inchaço no rim. Falei, Deus, mas hoje não é para ministrar cura, hoje é para ministrar seu profético. Então, o que acontece? Você recebe, eu fico anotando. Porque você recebe, você se torna, quando você se posiciona, quando você entende que é Deus na tua vida, quando você já entende o que é de Deus, o que é teu, a diferenciação do negócio, você já sabe que você pode receber. Eu, em questão de 15 minutos, 20 minutos, eu recebo num culto 30 revelações por identificação. É muito joia. É muito joia. Estou aqui, aí vem angústia. Você chegou na igreja, sentiu dor de cabeça? Não é para você ficar, ai meu Deus, dor de cabeça, deixa eu procurar um remédio na bolsa. Se você orar, interceder por alguém que está com dor de cabeça, a tua dor some. Sabia disso? Você chegou numa casa, deu dor no estômago, não precisa pedir remédio, nem para o médico. Ora. Sentiu alguma coisa do nada? Ora. Vai sumir de você e vai sumir do outro. Ah, mas eu não sei quem é o outro. Não importa, Deus sabe. E às vezes você tem que perguntar também, Deus, para quem que é esse negócio? Quem que está sofrendo isso? Tá bom, gente? Revelação por identificação, sentimento, angústia. Sabe, às vezes tem vontade de morrer. Todas essas coisas são revelações por identificações, sensações no corpo, peso, opressão. E nisso a gente vai entendendo o que Deus está falando. Quem já chegou perto de alguém e sentiu um negócio estranho aí? Levanta a mão, faz assim. É Deus revelando. E Deus, Ele revela mesmo quando você não sabe. Sabe por quê? Porque Ele fala no teu espírito. E Ele te chamou como sacerdote. Sacerdote ora. Ele te chamou como rei. E o rei decreta. Então você libera decreto. Vamos que o tempo está correndo. Então pode vir, né? Sensação por revelação por identificação. Pode ser peso, dores, toques, sentimentos, vontades, emoções. A intensidade pode ser algo super leve e rápido, ou algumas vezes fortíssimo, porque você experimenta o mesmo que o outro está sentindo. Às vezes você sente exatamente o mesmo que o outro está sentindo. E você começa a retorcer de dor. A minha primeira experiência foi quando logo me converti, eu saí orando com todo mundo. E eu lembro que eu não era nem batizado. E eu fui, né, numa casa e comecei a orar com todo mundo que não era crente. E eu, né, Mãe Teresa sabe, né, Mãe Teresa? Não era nem batizado e eu orava com todo mundo na casa da Mãe Teresa lá. E eu lembro que tinha um senhor que foi a minha primeira que foi forte. Eu coloquei a mão na cabeça do senhor assim, daí eu coloquei a outra mão nas minhas costas. Eu falei, Deus, toma a vida desse homem. E eu comecei a gemer de dor. Eu falei, eu tinha 17 anos. Eu falei assim, meu senhor, o senhor tem alguma coisa? Ele falou assim, eu tenho um problema na coluna grave. Eu falei assim, eu acho que eu também. Mas daí eu falei assim, eu vou morar para a dor do senhor então, porque eu fiquei arcado na hora. Eu fiquei arcado. Mais que o velho. Aí eu coloquei a mão nas costas do velho e comecei a repreender a dor dele, por misericórdia dele. A hora que Deus curou o velho, passou a minha dor. Eu falei, uau! Essa dor que eu senti não era minha, era do velho. Revelação por identificação. A gente aprende isso fazendo as coisas. Amém, gente? Que mais? Vamos correr. Quem me dá um minuto aí. 1 minuto, 2, 3, 4. Já me deram 20 minutos, viu, pastor Silvio? Gente, olfato espiritual. Olfato espiritual. Você vai sentir cheiros, aromas de coisa específica, ou ausência de olfato. Se você tiver, de repente, some o teu olfato, é porque Deus quer curar alguém do olfato. Ou você sente cheiro. Quantas vezes? Cheiro de óleo, cheiro de demônio, cheiro de morte, cheiro de flores. Então, quantas vezes a gente sente cheiro?
Você está assim, aquele ambiente, aquele cheiro vem. Então, assim, eu tive muitas experiências de cheiros bons. Eu quero, né? A Rafaela era pequenininha, ela tinha, a Rafaela está ali, ela tinha nem um aninho. E daí, ela começou assim, ela via o mundo espiritual, tadinha. Bicho. Aí eu e a Sandra ficamos olhando, e ela, bicho, foi seguindo com o dedinho, bicho. Daí o bicho foi vindo para cima de mim, dela e da Sandra. E nós fomos só quietinhos olhando ela no bicho. A hora que o bicho passou do lado de mim e da Sandra, um cheiro de carniça, de andarilho. Mas pensa, arrepiou tudo. E um cheiro de carniça, de andarilho. Aí quando veio aquele cheiro, sabe, de negro sujo, fedido, mijado e outras coisas mais, nós começamos a repreender e ela foi assim, ó, bicho, vambora. Falei, glória a Deus, aleluia. Mas o diabo fede, gente. Fede. Mas pensa num capeta que fede. Então você sente cheiro, sente fedor, sente aroma. Glória a Deus. Olfato espiritual. Paladar ou fala espiritual. Nós estamos encerrando aqui os 5 sentidos. A fala. Fala muitas vezes, você do nada, vem palavras na sua boca. Você está orando, daqui a pouco você começa a orar coisas que vem, brota. Eu gosto de pregar sem esboço, sem nada, porque de repente você está pregando e brota. Você começa a falar assim, eu não sabia disso. Eu não preparei nada disso. Então na intercessão, brota, sai, boca, sai, coisas inspiradas. No aconselhamento, no louvor. Né? Então muitas vezes, coisas que você não sabia, que jamais tinha pensado. Boca também, quero falar de paladar. Sabores, gosto, salivação. Por exemplo, você começa a orar com alguém, começa a dar salivação. Cadê a Bruna? A Bruna sempre quando ora tem obra de macumba, né? Cadê a Bruna? A Bruna está em algum lugar. Mas começou a salivar, encher a boca de água, assim subir. Você já sabe que é obra de macumba. Gosto, gente, gosto. Tem hora que vem gosto de mel, vem gosto bom. Tem hora que vem gosto amargo. E tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Amém? E boca e língua. Boca e língua eu coloquei aqui amortecimento, queimando, tremendo. Quando Deus ele quer falar, às vezes antes dele falar alguma coisa, ou liberar uma unção, começa a queimar o lábio das pessoas, começa a queimar aqui a boca, tremer. Alguns tremem. Então, Deus ativa os 5 sentidos para nós recebermos palavra de conhecimento. Viver nesse lugar dá muito prazer, querido. Sabe por quê? Jesus, quando evangelizou aquela mulher samaritana com palavra de conhecimento, ele estava sem comer. E os discípulos trouxeram comida para ele. E ele chegou e falou assim, ó, eu tenho uma outra comida que eu estou comendo. Porque minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eu estou entregando umas palavras proféticas aqui, que está enchendo, que está preenchendo. Literalmente, ele estava querendo dizer que ser um instrumento de palavras reveladas, de revelação, te enche de satisfação, mesmo que você não é nada. Você é só o instrumento, vasinho de barro. Mas você fica satisfeito de ser um canal, um condutor dessas revelações. Amém? Calma que nós estamos indo. Como funciona, gente? Como que funciona para nós estarmos aqui quase encerrando? Estou que nem o pastor Marcelo, quase encerrando. Palavras de conhecimento são as primeiras informações. É chamado informações cruas ou revelações básicas. Palavra de conhecimento são as primeiras revelações. E como que funciona? Como é que funciona isso, pastor? Primeiro, Jesus ensinou. Atos 1:4 ele fala assim, e comendo Jesus com os seus discípulos, disse para eles, determinou-lhes, deu uma ordem para eles, não façam nada sem o Espírito Santo chegar. Não façam nada sem a direção do Espírito Santo. Amém, gente? E depois fala que eles, Atos 1:14, eles perseveraram em oração, esperando quem? O Espírito Santo. Então, se você quer receber palavra de revelação, primeiro, você tem que esperar.
do Espírito Santo, palavra de revelação. Você tem que se posicionar esperando, em oração. Às vezes, quando eu oro com alguém, eu começo a orar em línguas, e eu estou na minha cabeça perguntando, Jesus, que mais? E na minha cabeça eu estou, que mais, Senhor? Que mais o Senhor tem? Que mais o Senhor quer? Que mais o Senhor quer mostrar? Você tem que esperar. E quando você se posiciona, Deus fala, Deus responde perguntas. Deus responde perguntas. Se você não pergunta, Ele não responde. Quanto mais curioso você for, mais Deus vai falar com você. Segundo ponto, você tem que fazer perguntas ainda em cima daquilo que você já recebeu. Para você ter significado daquilo, ou para você ter novas revelações. Eu falo que a palavra de conhecimento é informação básica, porque dela você recebe significados, entendimentos, esclarecimentos, outras revelações. Uma atrás da outra faz sentido, faz um quebra-cabeça que quando é montado fica muito claro as coisas. Amém, gente? Terceiro ponto de como funciona. Você deve soltar o que você recebeu com palavras. O nome do dom é palavras de conhecimento. Você ativa com palavras. Você não pode receber, você tem que falar. Recebe e tem que falar. Ou decretar, ou orar, tem que sair palavras para você funcionar no dom. Terceiro, quarto ponto. Quando Deus te mostrar alguma coisa, você tem que fazer abordagem. Se Deus te mostrar, faz abordagem com alguém. Faz a checagem, vai lá ver se faz sentido. E nisso, seja muito humilde. Fala, olha, olhando para você, pastora Leila, eu vi isso. Faz sentido para você? Pergunta. Pergunta se faz sentido. Pergunta se tem alguma coisa. Quando você tem clareza, você pode soltar a revelação com muita ousadia. Quando você não tem clareza, você aborda a pessoa fazendo um comentário profético. Olha, eu quero fazer um comentário, eu quero trazer o que eu entendi. De uma forma muito humilde. Quando você já sabe o que Deus falou, você já vai voando. Né? Quando você não sabe, você vai andando. Amém? Mas você faz esse movimento de abordagem e de soltar aquilo que Deus te deu. E quando Deus mostrar alguma coisa negativa, não fique assustado. O processo sempre é repreenda o negativo e tome posse do positivo. O negativo, quando Deus mostra, não é para acontecer. 90% dos casos que Deus mostra, não é para acontecer. Ai, eu vi um acidente, ai meu Deus, vai morrer alguém, vai morrer alguém, vai morrer alguém. Não vai morrer ninguém não. Se fosse morrer, Deus não mostrava. Deus mostra para dar livramento. Entendeu, gente? Aí eu vi uma cobra, o diabo vai me pegar, não vai te pegar nada. Ele está mostrando para você mandar fogo na cobra. Qualquer coisa negativa que você vê, é para você usar o nome de Jesus e eliminar o mal com ele, no nome de Jesus. E o que é benção, você toma posse, você pega correndo. Opa, é meu, Jesus, é meu, toma posse. Palavra de conhecimento nos introduz às realidades sobrenaturais. A palavra de conhecimento revela a inegável natureza sobrenatural de Deus. Amém, queridos? E aqui eu quero falar uma coisa rapidamente com vocês para nós encerrarmos. Você tem que arriscar. Fé soletra R-I-S-C-O. Risco. Quem quer não arriscar porque não quer falhar, já está falhando pela omissão. Quem quer entender nunca vai fluir nas coisas espirituais, porque elas não são compreendidas com a cabeça. Se você quer controle, nunca Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque é Ele que controla. Existe uma balança que é assim, ó. Quanto mais controle de Deus de um lado da balança, menos controle humano. Quanto mais controle humano,
menos controle de Deus. Então você tem que ser uma pessoa totalmente livre, aberta. Se você tiver medo de manchar a sua reputação e não passar vergonha, ficar no lugar de segurança, Deus nunca vai te usar. Por quê? Porque você vai errar também. A gente erra. Não, eu não vou falar porque não vai que eu erro, vai que não é de Deus. Você tem que fazer as coisas. A palavra fala assim, ó, profetize 2 ou 3, os outros julguem. Não despreze as profecias, examinai todas. As profecias do Novo Testamento têm que ser examinadas. Por quê? Porque nós erramos. Nós podemos falhar. Ó que delícia. Você pode arriscar e ainda pode falhar. Mas você tem que treinar. Você tem que colocar em prática. Você nunca vai ver a água transformada em vinho se você não arriscar. Você nunca vai ver, sabe, os teus pés andando por sobre as águas se você quiser entender alguma coisa. No reino de Deus tem que se mover meio sem razão, meio sem controle, meio sem entender nada. Apenas soltar o que Deus está trazendo. Querido, e tem que treinar. E o treinamento, a gente quer fazer treinamento. Agora eu quero falar uma coisa, agora é a bronca, tá? Para nós encerrarmos, é a bronca. Pastor Ed, pode subir enquanto eu dou bronca. Treinamento, gente. Treinamento é treinamento que você faz no tete a tete. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Nas coisas no reino de Deus, Deus vai te condecorando, Deus vai te capacitando quando você vai exercitando. Não é o treinamento pelo braço teu, mas é você se expor à graça e o Espírito Santo te ensinar como fluir neste lugar. E pelas vitórias que você vai tendo, o Espírito Santo vai te capacitando. Mas sabe onde ele capacita? No tete a tete, no mano a mano, no olho a olho, pessoa a pessoa. Porque eu quero falar um negócio aqui. Se Deus não me usar para curar os enfermos no tete a tete, por que eu vou orar aqui do púlpito e vou achar que Ele vai curar os enfermos? Se Deus não me usa no profecia individual, por que eu acho que eu vou aqui profetizar e vai ser de Deus? O treinamento hoje é diferente do que era na época dos reis, dos impérios. Os reis iam na frente da batalha. Os reis faziam as entradas e as saídas militares. Hoje, sabe onde os reis ficam? Os governantes ficam. Onde fica lá o Putin? Lá no seu palácio, dando ordem para o filho dos outros se matar. Não é assim? Na antiga aliança, eram os reis que saíam para a guerra. Eram os reis que iam na frente da batalha. Por isso que eles morriam rápido, os cabras. Porque quando perdia a batalha, o rei geralmente morria. Agora hoje, os reis querem governar do microfone. As pessoas querem fluir do microfone. Elas querem fluir do microfone. Gente, não é no microfone que vai fluir. Você vai crescer no tete a tete. É no corpo a corpo. É na sua casa, é na rua. É orando com pessoas, é abordando pessoas. Meu Deus, não é, sabe, a gente querer que Deus faça algo que Ele não está fazendo. Eu sempre falo algo, tem algumas coisas que eu não prego, vou ser sincero com vocês, sabe por quê? Que eu não vivo ainda. Porque quando eu solto algo que eu não vivo, eu estou soltando uma semente, mas é uma semente que não está viva, está morta, está podre. E soltar semente podre, sabe o que acontece? Não germina. Semente podre não germina. Por isso que só vai acontecer daqui para cá se tiver vida. Por isso que a gente precisa, primeiro, viver, segundo, treinar e exercitar os sentidos espirituais no tete a tete, no mano a mano. Porque tem pessoas que falam assim, eu não gosto de orar com pessoas, eu não gosto de atender pessoas, eu não gosto de impor as mãos, eu não gosto de orar com os enfermos. Mas você fala assim, pega o microfone lá para orar para os enfermos. Faz lá uma oração de 1 hora.
Eu falo assim, ué, se Deus não cura quando você ora, se você não ora quando tem um doente, o que você está querendo pegar o microfone? O que eu quero dizer, queridos? Eu quero dizer para vocês que ninguém precisa da oportunidade para ser um agente do poder de Deus. Se você quer ser um agente do sobrenatural de Deus, é no tete a tete, é no mano a mano, é você treinando, sabe, a cada dia, se expondo. É você encarando, é você indo fora da igreja, é você compartilhando fora da igreja, é você orando com enfermos na rua, na tua casa, na tua família, é você orando no povo, com as pessoas. Aí as coisas acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Amém, gente? Glória a Deus. Você vai receber o que nunca recebeu nessa noite, para fazer o que você nunca fez. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus?